Santo é o teu nome, santo é a tua palavra, santo é este lugar. Você que está na tua casa, diga: o meu lar é um lugar santo, é um lugar santificado, o meu corpo é santificado, é a morada do Espírito Santo. Diga: os meus lábios são santificados. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, no versículo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Vou ler o versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. E de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E aqui nós vemos que enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E aqui tem uma lista com os nomes daquelas pessoas. Quero que você adiante um pouquinho, versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, e os homens, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribanceira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e era aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Versículo 1 do 14 diz: levantou-se, pois, toda a congregação, gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Versículo 6. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os espias que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará, diga comigo, terra que mana leite e mel. Amém, amados? Glória a Deus. Deus trouxe nessa oportunidade uma palavra aos filhos de Israel. Trouxe uma notícia maravilhosa. A notícia que todos esperaram por muito tempo. 40 anos eles estavam. Nós vemos que vai se passando aqui muito tempo. Eles estão agora
entrando numa terra. Eles ficaram lá, eram escravos, e foram quantos anos? 400 anos. Uma nação escravizada pelo jugo do faraó. E Deus então ouviu a oração do seu povo, porque o povo clamou a Deus. E Deus levanta Moisés, e de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa, Deus fez sinais, Deus fez prodígios lá no Egito. Deus, Ele sempre faz de uma forma sobrenatural, quando nós clamamos por Ele. Sabe? Deus ainda hoje continua fazendo os mesmos prodígios maravilhosos. Nós precisamos então olhar e ver a grandeza dos milagres de Deus. O bispo escreveu um livro, uma mensagem que ele pregou, e essa mensagem diz assim: quanto mais simples, mais profundo. Quem lembra dessa palavra? Essa palavra é poderosa, por quê, meu irmão? Porque quando você consegue reconhecer a glória de Deus nas pequenas coisas, então você está entrando na profundidade. Quando você consegue perceber nas mínimas coisas, que aquilo não é por um acaso, que aquilo é de fato uma maravilha do Senhor, você então é agradecido, e você então anda com um coração diferente diante de Deus. Pense bem, vamos lembrar um pouquinho, como Deus tratou seus filhos lá no Egito, preservando eles de todas aquelas 10 pragas, que foram terríveis, não é? Imagine, as pessoas iam lá, não havia essa facilidade de água que nós temos aqui. Você vai, ali tem uma torneira, você chega ali, tem um bebedouro, tem 2, você escolhe qual você quer usar. Na tua casa você tem à disposição torneiras ali com boa água, ou na geladeira. O povo não tinha essa facilidade toda, mas havia água ali. Mas quando eles foram buscar a água, eles iam pegar, a água havia se tornado sangue, e não havia água para os egípcios, mas para o povo de Deus a água era boa, porque o Senhor, a água da vida, estava ali suprindo eles, matando a sede do povo, provendo água boa e fresca. E assim, sucessivamente, as pragas que vieram contra o Egito, mostrando que só existe um Deus, que só o Senhor é Deus. E todas as coisas criadas são para adorar a Deus, não são para ser adoradas como Deus. Você foi criado por Deus para ser um adorador, não para ser adorado. Assim como todos os animais, todas as plantas e tudo que existe nesse mundo, por maior e magnífico que seja, é para adorar a Deus. A palavra diz: todo ser que respira louve a Deus. Mas o sol também louva a Deus, a natureza louva a Deus. Quando Jesus foi crucificado, nós vemos que a terra tremeu, o sol escureceu, toda a natureza ali, houve terremotos, toda a natureza naquele momento estava lamentando aquele momento, porque o Criador, pelo qual a terra foi criada, estava agora pendurado na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Então veja lá, estou dizendo que a natureza toda louva a Deus. Devemos louvá-lo, ser gratos aqui, reconhecer. E por um momento pense bem, eu não estou nessa noite aqui querendo julgar aqui os irmãos de lá, mas para nós trazermos essa palavra para nós, porque hoje eu e você estamos numa mesma posição. Somos aqueles que temos provado os sinais e os prodígios de Deus. Mesmo no tempo de praga, no tempo de crise, você tem visto Deus provendo a água, Deus provendo o pão para você, Deus provendo o melhor para a tua vida, para a tua família. Deus fazendo prosperar, Deus curando, Deus guardando. Como Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então pense bem, além de Deus te guardar nesse tempo, Deus está fazendo você prosperar, Deus está fazendo você crescer, Deus está te dando maturidade. Mas a palavra diz que chegou um momento que Deus ia entregar a eles. Um momento, uma boa notícia, está todo mundo esperando, uma ótima notícia. Olha, surgiu a vacina aprovada para acabar com esse vírus aí.
O mundo todo espera por esse remédio, não espera? Mas nós sabemos que o Senhor é aquele que provê todas as coisas. As boas notícias, às vezes, elas demoram um pouco, mas chegou o dia. O que Deus falou? Envia os espias para verem a terra que eu dou aos filhos de Israel. Terra que mana leite e mel. Deus, então, convocou o seu povo e falou, vai lá para vocês ver o que eu preparei para vocês. Vocês dão uma espiada lá, porque daqui a um dia vocês estão entrando lá. Dá uma olhada. Então Deus mandou olhar para ver o que ele estava entregando. Eles foram e viram, olharam a terra durante 40 dias, viram, olharam, terra boa, ribeiros, fontes, terra fértil, e era a época dos figos, das uvas. E eles então viram ali, aquilo era uma maravilha, cachos de uva que eles nunca tinham visto daquele tamanho, coisa maravilhosa, produzia naquela terra, porque o que Deus faz é muito melhor, o que Deus prepara sempre é melhor, está além da nossa capacidade, porque o que Deus preparou para nós, os olhos ainda não viram, ainda não foi ao entendimento do homem, eles viram então algo grandioso, mas quando eles voltaram, nós vemos que 10 daqueles espias, eles olharam tudo aquilo, mas eles viram também os gigantes. Eles viram ali as cidades fortes, aquele povo de grande estatura, se sentiram menores, se sentiram pequenos. E às vezes você vai se sentir pequeno também, não há problema. Desde que você não concorde com isso, reconheça que você é pequeno, mas maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Aquele que está dentro de nós é maior. Aquele que fez a promessa é maior. Ele é poderoso para cumprir essa promessa. E por um momento aqueles homens se esqueceram que Deus transformou aquelas águas, guardou eles. Eles se esqueceram que na casa deles não havia praga alguma, que Deus livrou eles da morte. A morte passou ali, mas eles foram guardados. Assim como a morte tem rondado, mas você está guardado pelo Senhor. O poder de Deus está guardando a sua vida, a sua família. Você pode crer. E quando você aplicou o sangue de Jesus sobre a tua vida, e que você tem estado debaixo desse esconderijo do Altíssimo, você está guardado pelo Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Mas eles se esqueceram de tantos milagres e mais. Se esqueceram que o mar se abriu e que todo o exército de Faraó pereceu. Se Deus fez um exército todo perecer, vamos só pensar, o que era aquela cidade? O que era aquelas muralhas? O que era tudo aquilo? Nada era diante de Deus. Por isso nós precisamos trazer no coração, amados, a lembrança daquilo que o Senhor tem feito e guardar os nossos lábios. Porque o povo disse, olha, coisa grave, eles disseram aqui no versículo 14:1, eles disseram o seguinte, a palavra diz que o povo se levantou naquele momento e gritou. Imagine um povo todo gritando, de desespero, estavam desesperados, gritando e chorando. É muito ruim ver pessoas chorarem, né? Mesmo que seja uma criança, aquilo é desagradável, aquilo incomoda. A gente fica querendo resolver aquele choro, a gente não quer que a pessoa esteja chorando. Às vezes nós choramos também. Mas imagine todo o povo chorando e murmurando, porque ouviram uma palavra ameaçadora, ouviram uma palavra amarga, uma palavra de incredulidade, que causou medo e pânico. O espírito do medo estava naquele choro. Mas Deus tinha dado uma palavra a todos aqueles espias. Josué e Caleb manteram firmados naquela palavra. O que eles olharam não mudou a visão que Deus pôs no coração deles. Qual a visão que eles tinham? Essa terra é nossa. O Senhor nos entregou esse lugar. Fugiu o amparo desse povo. Nós ouvimos no culto passado, Deus falou sobre a visão. Que nós temos que ter uma visão espiritual. Meu irmão, a tua visão, ela vai levar você então a concordar com aquilo que Deus fala. A tua visão tem que estar no Senhor. O salmista disse assim,
ergo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele declarou isso, o meu socorro vem de Deus. Os montes se moverão diante desse poder. Os montes, os gigantes, as enfermidades, os problemas financeiros, as crises, todas se moverão diante do poder de Deus. E Deus falou, vou entregar vocês essa terra. Deus falou, vou entregar. Diz a palavra que o povo chorou e disse, nós não podemos entrar nessa terra. Essa terra devora os seus moradores. Nós não podemos com esse povo, porque aos nossos olhos, eles são gigantes, nós somos gafanhotos. E eles também olhavam para nós assim, com desprezo. Eles já sabiam, olha, eles também nos veem como gafanhotos. Um espírito de inferioridade entrou naquelas pessoas. E eles passaram aquele espírito às pessoas. Meu irmão, palavras são carregadas de poder. Amém? Diga, as minhas palavras estão carregadas do poder de Deus. Meu irmão, quando você enche o teu coração da palavra de Deus, você certamente vai falar o que Deus fala. Por isso é necessário me lembrar, Deus falou para Josué, no comecinho do livro de Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Eu sei que você conhece bem essa lição, que Deus falou, fale corretamente. Mas quantas vezes o homem esquece disso? Você não pode esquecer daquilo que Deus falou. Palavras têm poder, porque morte e vida estão no poder da nossa língua. E a palavra diz que aquele que bem utiliza a sua língua vai comer bons frutos. Quem quer bons frutos aqui? Diga aleluia. Por isso você tem que falar. Mas eu não vejo, não importa. Você fala o que Deus diz. Porque você não vê com os olhos naturais, mas com seus olhos da fé você pode ver. E você então vai chamar à existência aquilo que ninguém está vendo. Josué diz, ei. Eu fico imaginando o grito que ele deu. Ei! Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos entregar essa terra. E quem vai poder impedir? Fugiu deles o amparo, o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Vou pedir para você adiantar um pouquinho a sua Bíblia. Alguns dias depois, né? Olha o que aconteceu. Josué, fala para o teu irmão, alguns dias depois. Vamos lá. Você gosta das coisas rapidinho? Todo mundo gosta, né? Quem é brasileiro aqui? Dá uma olhadinha aqui em Josué, no capítulo 6. Eu disse alguns dias, mas meu irmão, passou muitos dias. Foi só 40 anos. 40 anos depois, Deus fala novamente agora com Josué. Moisés já não está mais no meio deles. Mas Deus fala uma outra palavra. Parece a mesma notícia, dá uma olhada. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Por causa de quem? Olha, por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando a uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvido vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Disse ao povo, passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. No versículo 10. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo, vamos ler juntos? Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa
voz, nem sairá da vossa, não sairá palavra alguma da onde? Da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, e então gritareis. Glória a Deus. Amados, eu sinto assim, né? Plenamente, tenho essa convicção aqui, o Espírito Santo fala, que Josué teve uma cautela. Diga para o teu irmão, tenha cautela. Seja cuidadoso. Nós aprendemos dia a dia com as nossas experiências. Josué declarou aquela palavra. No dia em que Deus mostrou a ele, há 40 anos atrás, Deus havia dado a visão da terra para ele. Ele viu a terra. E Deus falou assim, toda palavra que você colocar a planta do teu pé, eu vou dar por herança. E ele creu nessa palavra. E ele viu, ele andou. E ele disse, obrigado, Senhor, porque essa terra é nossa. E ele voltou lá para Cádiz com aquela palavra no coração. A nossa terra está lá. É a terra que o Senhor prometeu. Nós vamos tomar posse. Mas diante daquelas murmurações, diante daquela palavra negativa, e o povo chorou e o povo murmurou contra Moisés, eles não entraram naquele tempo. Porque Deus, naquele momento, Deus queria levantar uma nova geração em Moisés, ia destruir aquele povo. Mas Moisés, ele orou ao Senhor, falou, Senhor, não faças isso, tem misericórdia desse povo. Ele intercede, colocando até a vida dele, dizendo, Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, então risca o meu nome. E Deus perdoou o povo, mas disse, perdoo, mas esse povo não entrará. Como eles falaram aos meus ouvidos, assim cairão nesse deserto, e não entrarão na terra. E aquele povo morreu no deserto, porque eles desejaram isso e falaram isso. Tem pessoas que no momento de desespero, de luta, desejam a morte, e até falam. Meu irmão, se você fez isso, peça perdão a Deus. Peça para que o Senhor livre você e quebre o poder dessas palavras na sua vida, porque Deus te projetou para viver e viver em vitória. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Jesus veio te dar vida abundante. Você tem vida abundante, aleluia. Mas veja lá, Deus falou que eles não entrariam, porque eles falaram. Agora Josué ouve novamente uma palavra, e o que ele falou? Nós lemos primeiramente, olha o inverso. Ninguém saía de Jericó, ninguém entrava em Jericó. O povo estava lá dentro de Jericó, confinado, por causa de quem? Dos filhos de Israel. Porque por causa do povo de Deus, o povo estava com medo. Embora eles tivessem uma muralha, eles estavam presos lá, não saíam. Ninguém entrava. Porque poderia que entrasse um espia lá. Eles estavam preocupados. E Deus confirma, Josué, entreguei Jericó nas tuas mãos. Toma posse dela. E disse como eles iam fazer. Vocês vão rodear a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Vocês vão fazer isso. E depois o povo vai gritar. E todos vão tomar posse da cidade. Amém? Essa era a palavra. Era para eles rodar 7 dias a cidade. No 7º dia, 7 vezes. Só que Josué falou algo. Ele colocou um complemento aqui. Ele disse, olha, ao povo ele disse, ninguém grite, ninguém diga nenhuma palavra, ninguém murmure, ninguém fala, porque Josué sabia que o povo poderia começar todo aquele processo de novo. Já imagine, será que vai cair? O que será que vai acontecer? Será que o Josué ficou biruta agora? Será que o sol fez mal para o Josué? Nós vamos ficar dando voltas, levantar de madrugada todo dia para dar voltas, para tocar trombeta? Imagine se o povo começa com essa história. E ele disse, ninguém diga nada. Há momento que nós temos que nos calar. É melhor se calar do que falar errado. Aguarde a salvação do Senhor, meu irmão. Há tempo de falar e há tempo de calar. Quando você está calado, você está meditando. Guarde o seu coração. Há momentos, diante de uma situação, que você é tentado a dizer qualquer coisa, é provocado a falar qualquer coisa. Não fale.
Se o inimigo tenta cutucar você, tenta te, como fez com Jesus, tu és o Filho de Deus? Por que está faltando pão? Manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus tinha a palavra, disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso eu tenho que ter a palavra, você tem que ter essa palavra no coração. Espada do Espírito, é com ela que você destrói o diabo, amém, amados? E há momentos que você precisa ficar calado. Diante daquela adversidade, você fica calado e tranquilamente vê a salvação que vem do Senhor. Você não entra em pânico, você fica tranquilo, porque na tranquilidade, na confiança, está a tua força, está o poder de Deus na sua vida. E nós vemos aí que funcionou. Amém? Diga para o teu irmão, funciona. Quando fazemos o que Deus nos diz. Olha, eu vou só ler aqui o finalzinho dessa história para você que você já sabe. Mas para você que não sabe ainda, olha o que aconteceu. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e diga comigo, tomaram. Glória a Deus. O povo esperou o momento oportuno. O povo esperou o momento certo para falar. Fale na hora oportuna. Fale na hora correta. No momento certo você precisa falar. No momento oportuno, fale, mas fale o que Deus diz. O que o povo fez? Gritou. Aquele grito não era um grito como lá, há 40 anos atrás, em que o povo gritava com medo e desesperado. Não, aqui o povo gritava, era um grito de júbilo. Aleluia! Eles deram aquele grito, e aquilo foi um louvor que subiu aos céus. Os sacerdotes tocaram as trombetas, e aquele grito chegou lá no céu. E lá do céu, Deus mandou glória ali. Aquelas muralhas não suportaram o peso da glória de Deus. Ruíram todas elas. Apenas uma parte da muralha não caiu. É outra história. Mas ali tinha uma casa. E ela ficou de pé porque aquela família ali fez aliança com Deus. E nós vemos aí como Deus é maravilhoso e grande. Era um lugar condenado à destruição. Mas ali houve alguém que reconheceu o poder de Deus e clamou pela misericórdia de Deus. Deus guardou aquela família. Deus mudou a história daquela família. Deus transformou a história daquela mulher, que era Raabe, era uma prostituta. Deus mudou a história dela e o nome dela ficou escrito na história. E muita coisa Deus fez através daquela mulher. Os descendentes dela. Leia a Bíblia para você saber. Depois nós vamos contar essa outra história. Mas olha lá, meu irmão, olha o que aconteceu. Porque o povo gritou, a casa dela ficou de pé, somente a casa dela. Por quê? Porque o povo obedeceu a Deus. Então fale com sabedoria, guarda o teu coração. Palavras não são apenas palavras, palavras são poderosas. Aprenda a ter cautela no que você fala. Muitas pessoas no momento da ira, no momento da dúvida ou da dificuldade, extravasam e falam da falta de fé. E duvidam, esquecem tudo que Deus fez. Traga na lembrança os feitos de Deus. Se puder, meu irmão, se você às vezes é como eu que às vezes esquece, escreva. Né? Escreva o que Deus fez. É bom, você vai lembrando, puxa vida, Deus fez. Quem tem álbuns de fotografia em casa? Quase ninguém hoje. Quem tem álbum de fotografia no celular? Todo mundo tem. É interessante, né? Mudou um pouquinho, mas o álbum continua lá. E de vez em quando você, às vezes não está nem lembrando, mas o teu próprio celular te lembra. Olha, 1 ano atrás aconteceu isso. Olha, eu estava diferente. Hoje nós estamos melhor, né, meu irmão? Glória a Deus. Mas o álbum de fotografia te lembra. Lembra, medita na palavra, lembra dos feitos de Deus. O que Ele fez por você. E fale dessas maravilhas no nome de Jesus. Amém, amados? Eu quero, nessa noite, nós vamos fazer uma oração. Eu sei que Deus ele tem um propósito nessa noite. E essa palavra, eu tenho certeza que ela tem um propósito nessa noite. Você que está na tua casa, você que está passando por um momento de decisão na tua vida.
Ou você que tem enfrentado um espírito de medo, alguma coisa que está perturbando você. Eu digo para você, Deus ele tem uma promessa para nós. Ele diz, quando nós clamamos, Deus nos ouve. Tem uma palavra que diz, se o meu povo, 2 Crônicas 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Deus está sarando também toda a nossa vida. Deus está sarando as nossas palavras. Você concorda aí? Deus vai sarar as tuas palavras, meu irmão. Sarar a tua língua. Para que a tua língua fale dos feitos poderosos de Deus. E você vai reconhecer Deus em todos os teus caminhos, todos eles. Amém? Convido você para ficar de pé. Você que está na tua casa também, faça isso. Humilhar é reconhecer. Quando nós reconhecemos os nossos pecados e nós pedimos perdão a Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu sei que Deus ele está examinando o nosso coração, está examinando o seu coração. Você que está em casa, eu digo para você, a melhor coisa que tem é nós obedecermos a Deus, mesmo quando nós não entendemos. Mas quando Deus fala conosco, e Deus sempre fala, você sabe que Deus está falando contigo, você precisa obedecer. É a melhor coisa. E isso traz a bênção de Deus na nossa vida. Quando Josué declarou aquela palavra, Deus ouviu as palavras de Josué, e aquelas palavras agradaram a Deus, e aquilo não foi mudado. Quando Josué entrou na terra, a palavra diz que Josué estava com o mesmo vigor de 40 anos atrás. Ele não perdeu o vigor para ir à batalha e voltar. Tal era como 40 anos atrás ele estava naquele momento. E assim Deus está renovando você. Deus está renovando as suas forças. Você pode levantar a tua mão e dizer, eu creio, Senhor, que a tua palavra me renova. Senhor, e eu te peço, ajuda-me a examinar as minhas palavras. Perdoa, Senhor, todas as palavras que eu falei sem pensar, mesmo assim eu sei, elas são sementes. Por isso eu te peço, ó Deus, Espírito Santo, envia a tua glória sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre toda a minha existência. Senhor, e toda semente maldita que foi lançada por palavras, Espírito Santo, limpa agora, tira todo o poder dessas palavras da minha vida. E eu quero, ó Deus, viver esta palavra, viver a herança do Senhor, porque está escrito que a vida está no poder da língua. Eu quero vida e não morte. Vida, alegria do Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Vida, só Ele pode dar. E a palavra de Deus tem vida, é vida. Essa vida está em você, meu irmão, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos por um momento. Pinta um quadro no teu coração. Veja lá, Josué não se esqueceu da visão que Deus deu a ele. Ele viu a terra, ele andou por ela. Embora ele estava no deserto agora, com o povo, a promessa estava no coração e a visão não se apagava. Ele sabia que ele ia entrar naquela terra, como Deus falou. Toda a terra que você pisar, eu dou a você e aos teus filhos. E ele cria nessa palavra. Deus está colocando uma visão no teu coração. Não desista desse sonho, não. Persegue o teu sonho, porque ele vem de Deus. A glória de Deus está sobre a tua casa. Deus está restituindo todas as coisas. Tudo aquilo que foi arrancado, tudo aquilo que foi talvez atrasou um pouco pelas circunstâncias ou pelas decisões que você tomou. No momento que você decide fazer a vontade de Deus plenamente, Deus ele vai mudar tudo isso. Aquilo virá para você, a bênção vem na tua vida. Vocês estão entendendo, meu irmão? Tem coisas, tem decisões que nós tomamos, tem escolhas que nós fazemos que retardam as bênçãos. Mas tem
decisões que tomamos, que muda tudo. E hoje eu sei que Deus está fazendo isso, no nome de Jesus. Quem crê? Diga aleluia. Diga, Senhor, eu creio na glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar em línguas. Você que está na tua casa, peça o Espírito de Deus, intercede por mim, pela minha vida. Corabarassuri cantaralabarás, irioshi cantarabasuri andaralabarás, oh reche cantarabassuri andaralabacora labarás, e corabarassuri andarabachere, corabarassuri andaralabacora labarás, taralabassuri andaralabacora. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. És fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Sim, Senhor, nós cremos. Está se cumprindo. Nessa noite o Senhor está abrindo os nossos olhos para ver a tua glória. Pega a tua oração, o teu louvor, meu irmão. Diga glória a Deus. Deus é Deus de aliança. Nenhuma das promessas de Deus, Ele volta atrás. Quando você permanece nela, quando eu permaneço nessa palavra, ela me alcança. Amém? Então guarda as tuas palavras. Às vezes as pessoas não se dão conta que o salmista disse no Salmo 45: a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Então nós estamos escrevendo com as nossas palavras. E muitas pessoas estão escrevendo mesmo. Hoje todos são escritores. Literalmente. Algumas pessoas têm o dom e escrevem livros. Mas muitas pessoas, praticamente todas as pessoas, hoje escrevem nas redes sociais. E está escrevendo coisas. Tem pessoas que escrevem coisas sem pensar. E aquilo está sendo lançado. Por isso, escreva bênção. Escreva a palavra de Deus. Compartilhe bênção no nome de Jesus. Fale bênção no nome de Jesus. A vida está na tua boca. O poder da glória está na tua boca. Vamos aqui colocar cada pedido de oração. Eu vou pedir para você já estender as suas mãos. Você que está na sua casa também. Você que fez um pedido a Deus. Ou você que não mandou um pedido, mas que tem uma necessidade. A palavra de Deus diz: tudo que nós concordarmos aqui, Deus concorda lá. Senhor, e nós colocamos aqui na tua presença cada uma dessas vidas já, apresentando as vitórias sobre essas vidas. Pela vida da Maria lá de São Joaquim da Barra, pela saúde dela, pela cura em nome de Jesus. Também pela Ana Lúcia do Piauí, Senhor. Que o Senhor coloque a tua mão sobre essa família toda em nome de Jesus. O Éder lá em Barretos, a Larissa, também a Michele Freitas, o Cauã, a Lavínia, o João Vitor, o Valdionil, lá de Conceição. O Vinícius de Tuverava, o Senhor Antônio de Ribeirão, pela paz, pela cura dessa vida. Nós oramos, Pai, pelo milagre do Senhor nessa vida, restituindo a saúde dele em nome de Jesus.
Também o Augusto Salvino, de São Joaquim da Barra. A Raimunda, lá do Piauí, de Teresina, pela cura também dessa vida. Todo medo e toda angústia vai saindo desse coração. Pelo Edmilson, ó Deus, de Miguelópolis, pela libertação, pela liberação, Deus, dessa aposentadoria que ele precisa, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, também a Vânia, lá de Ribeirão Preto, pela saúde dela. A Eliana Paulino, de São Joaquim da Barra, a Fátima, de São Joaquim, o Luciano Alves, de Caldas Novas, o Tiago, de São Joaquim, a Íris, de Jericoara, José Antônio, de Aramina, toda a sua família. Nós oramos aqui pela cura dessas vidas, meu Pai. O Senhor envia a tua mão poderosa ali. E nós, com a nossa palavra de fé, nós concordamos que o Senhor ordena a cura. Porque está escrito, basta uma palavra sua, e os montes se mudarão, e essas pessoas recebem a cura. Milagres de cura, de libertação, em nome de Jesus. E nós cremos que estarão dando testemunho para a tua glória. Toda a igreja diz amém. Diga, eu recebo, ó Deus, na minha vida, o teu milagre nessa noite. Em nome de Jesus. A fé é agora. Deus diz, agora, se você crê, você vai ver a glória de Deus. No momento que você pede, você recebe. Creia nisso. Fé é agora. Esperança é um dia. Mas o que tem para nós é fé. A fé que está em você, ela vence o mundo. Amém? Olha, tem testemunho aqui. Você pode dar glória a Deus já? Thaís e o filho Gabriel, lá de Conceição, foram curados de Covid. Glória a Deus. Ela agradece e reconhece o cuidado de Deus para com a vida deles. Glória a Deus. Deus está cuidando de vocês, minha irmã. Também a Liliane, de Pindaré Mirim, está escrito aqui, ela não tinha recursos financeiros para a realização do exame de Covid. Uma equipe de saúde foi até a casa dela para colher o material para realizar o exame. Glória a Deus. Isso aqui, meu irmão, é reconhecer Deus nas pequenas coisas. Que às vezes você pensa, mas é isso? Olha, todas as coisas. Às vezes para você é pequeno. Essa irmã, ela falou, olha, não tem. Mas Deus, irmã, eu vou te dizer uma coisa. Esse exame vai ser para a glória de Deus. Vai mostrar que você tem que estar curada no nome de Jesus. Concordamos aqui que você vai dar outro testemunho e dizer, o exame não deu nada, deu que estou bem, cheio de saúde, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Vai, meu irmão, a glória de Deus está na tua vida. E você vai dar testemunho para o Senhor, para a glória dele, no nome de Jesus. Amém? Dá vontade de continuar, né, meu irmão? Louvando a Deus nessa noite. Vamos agradecer a Deus. Levanta a tua mão. Senhor, nós também te louvamos por essa noite, porque sabemos que o Senhor está cuidando e zelando de todos nós. Em nome de Jesus, te agradecemos pelas curas que o Senhor realizou aqui, por todas as pessoas que vieram aqui à tua casa, que estão voltando aqui abençoados, supridos e curados em nome de Jesus. E todos os irmãos que pediram, que estão em casa, estão abençoados, cada família guardada pelo Senhor, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja contigo.